No YouTube, tá bom? Números capítulo 27 e o verso 12. Essa é a palavra que nós vamos ministrar hoje, tá bom? Números 27, verso aqui 12. Então Yahvé falou a Moisés: sobe a este monte da serra Abarim e contempla a terra que dei aos filhos de Israel. Verso 13. E tendo-o contemplado, serás reunido aos teus, como Arão, o teu irmão. Pois quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, fostes os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Esse fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. Verso 15 diz: Moisés declarou ao Senhor que Yahvé, Deus dos espíritos e o doador da vida a toda criatura, estabeleça um outro homem como líder sobre toda essa congregação. E aí, verso 17 está dizendo: a fim de comandá-los nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, replicou Yahvé a Moisés, no verso 18: toma Josué, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está. Tu imporás tuas mãos sobre ele. E o verso 19 diz: logo depois, traze-o para diante de Eleazar, o sacerdote, e perante toda a comunidade de Israel, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens. E transmite-lhes uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes conforme a tradição de consultar o Urim diante de Yahvé. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara. Tomou a Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Impôs-lhes as mãos e transmitiu-lhes suas ordens. Tudo de acordo com o que Yahvé comunicara por intermédio de Moisés. Ok? Glória a Deus. Então, o que eu quero passar para vocês aqui nessa noite o tema é treinando um líder, tá? Treinando um líder. Amém? Nós estamos vendo aqui que Moisés não podia entrar na terra prometida. Deus está relatando por que eles não entraram, né? E o próprio Deus está dizendo: agora separa alguém. Você vai ter que separar alguém para que essa pessoa ela leve o povo de Israel, porque eles não podem ficar sem pastor, né? Imagina uma ovelha sem pastor, não tem como. E aí o Senhor fala aqui que é para Moisés separar aqui a Josué. No verso 23, quer dizer, antes disso, o próprio Deus está dizendo: reúne todo Israel, dá um sorriso para a galera, né? Com coisa com que você está aprovando, né? Reúne a galera, dá um sorriso e depois você impõe as mãos sobre ele, que é o verso 23, e transmite-lhes ao povo as ordens que eu estou passando para você, ok? Bom, como é que um líder ele é treinado, irmãos? Aqui nós estamos vendo um homem sendo colocado como líder, mas Josué já tinha sido treinado há muito tempo. Aqui apenas é a confirmação de tudo aquilo que ele já tinha passado com o seu líder Moisés. Então, a grande estratégia para a nossa vida é essa. Não é apenas o impor das mãos que vai fazer com que aquela pessoa ela seja capacitada. Não. Mas você primeiro precisa entender o que é que você quer ser, né? O que é que você deseja ser, né? Uma grande pergunta aqui para você. O que você deseja ser na obra de Deus, tá? Eu não estou falando fora disso. O que você quer ser na obra de Deus, né? Além de ser filho,
tá? Eu sei que essa resposta de ser filho é muito boa. Todo mundo pode dizer, eu quero ser filho. Mas ser filho, isso vem com a salvação, amado. Quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já se torna filho. Então vem junto com o pacote, ok? Mas o que é que você deseja ser, né, na obra de Deus, naquilo que o Senhor ele tem, né, para fazer através da sua vida? Veja, ele era um homem muito talentoso, tá? Ele tinha muitas habilidades, com certeza, mas o seu treinamento, amado, não o levantar de Josué não foi ali naquela mão, não foi não, foi muito antes. Se a gente começar a ver a vida de Josué, quem é que estava liderando aquela grande batalha que teve contra os amalequitas? Quem estava lá na frente? Veja, quem é que estava lá na frente? Era Josué. Enquanto Moisés, Arão e Hur estavam em cima do monte, né? Lembra dessa passagem? Né? E aí o próprio Moisés ficou cansado e o Arão e o Hur seguraram a mão dele lá para que ele passasse todo aquele tempo com as mãos levantadas. Quem é que estava lá na batalha, gente? Quem estava lá na frente da batalha? Ele não estava escondido. Ele estava na frente. Ele foi chamado para ser um líder ali. Foi ele que tinha que liderar toda aquela galera contra os amalequitas. Se você for ver uma outra passagem, você vai ver que quando Moisés subiu, né, Moisés sobe para receber a direção de Deus, as tábuas, né, os 10 mandamentos. Quem é que foi com ele? Quem é que estava com ele, gente? Quem estava com Moisés? Quem? A Bíblia faz questão de mostrar que era Josué. Tá certo que ele não subiu até o lugar onde Moisés estava, mas ele pelo menos foi. Ele quis estar, ele quis ir. Ele só não subiu todo aquele monte, porque o próprio Moisés disse, você tem que ficar aqui, fique aqui, porque eu vou subir sozinho. Mas Josué estava lá. Ué, quem é que estava com Moisés quando Deus vinha? Quando ele descia com a sua glória? Quando o poder de Deus se manifestava diante de Moisés ali na tenda da congregação, e a Bíblia diz que Deus ali falava, oh glória a Deus, Deus falava com Moisés, né, face a face. Quem é que estava lá perto? Quem estava lá perto? O Josué. Josué estava lá perto, meu querido. Então, é muito importante que possamos entender que o nosso chamado não vem quando, né, a mão é colocada sobre a nossa cabeça. O nosso chamado, ele começa muito antes, perdão. Tá? Então, como é que um líder ele é treinado? Né? Eu ainda vou falar mais uma coisa. Eu esqueci até de falar essa parte. E quando os 12 espias foram enviados para ver a terra prometida, quem é que estava lá? Quem era um dos 12? Era Josué. Né? Então são pequenas coisas. Primeiro, eu preciso entender que Deus, ele vai fazer, ele quer fazer uma coisa na minha vida. E aí eu recebo isso e eu começo a colocar em prática. Quando você começa a colocar em prática, porque assim, tem muita gente que fica esperando ver, né, para depois fazer. E não é assim. Primeiro, você acredita. Você tem que ter essa eu posso dizer, essa vontade, né? Você tem que querer realmente. Se você não quer fazer as coisas para Deus, aí é uma outra ministração que eu preciso passar para você, porque é muito bom, né, fazer as coisas para o Senhor. É muito bom. Você não sabe como é maravilhoso. Mas antes eu preciso acreditar e depois eu preciso começar a fazer. Acredito e faço. Quando você começar a fazer, eu quero profetizar na tua vida que as coisas vão acontecer na sua vida, tá? Elas vão acontecer na tua vida com toda certeza. Então, nós podemos até ver que como é que foi o ensino de Josué. Josué, ele estava ali, né, olhando. O grande privilégio de Josué foi esse, que ele estava ali olhando todas as coisas que Moisés fazia. Ele prestava atenção. E ele desejava fazer a mesma coisa. Ele começou a fazer igual. Com toda certeza, um líder, ele é treinado dessa forma.
Às vezes as pessoas têm aquele pensamento assim, eu vou fazer melhor. Eu sei que você vai fazer melhor, mas você precisa primeiro ter uma base. Eu sei que você vai voar, né? Mas você primeiro precisa ter uma base, né? E essa base é um Moisés que precisa ser colocado diante de você. Sabia disso? Essa base vai vir diante de alguém que vai te ensinar, que vai te treinar, que vai te capacitar, que vai te dar várias orientações. Ninguém chega, né, a um ponto máximo sozinho. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, Eliseu precisou de quem? Eliseu precisou do Elias, né? Se você for ver a vida de Eliseu, ele foi um grande profeta. Muitos milagres aconteceram através da vida dele, mas ele ficou ali. Uns falam que foi 11 anos, outros dizem mais, né? Apenas servindo o Elias. Outras pessoas que tiveram aí esse ensino foi os discípulos. E no caso dos discípulos, eles tiveram o próprio Jesus. E durante quanto tempo foi o treinamento deles? 3 anos e meio. Eles foram treinados ali, né, para depois eles serem enviados debaixo da unção. Deus usou a vida deles de uma forma tremenda, poderosa, mas eles passaram 3 anos e meio sendo treinados. Outro que eu quero passar é o Timóteo. Quem foi o grande professor de Timóteo? Foi Paulo, né? O próprio Paulo esteve ali ensinando Timóteo, né? Tanta coisa que ele aprendeu, que ele se tornou aí um grande homem de Deus. Então, amados, é necessário que você entenda. Hoje você tem que pedir para você. Se você quer ser um Josué, amém? Se você quer se tornar um Josué usado por Deus, capacitado pelo Senhor, você precisa pedir ao Senhor que ele te traga aí um Moisés, alguém que vai te ensinar. E deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual foi o treinamento de Josué? O treinamento dele foi o seguinte: ele viu como é que Moisés lidava com pessoas ciumentas. Porque às vezes a pessoa pensa que é só assim, né? Não. Ele viu Moisés lidando com pessoas ciumentas, ele viu Moisés lidando com pessoas rebeldes, ele foi aprendendo, né? A gente fica às vezes dizendo assim, mas se sou eu, a gente tem que aprender com Moisés, que Deus vai trazer para você com certeza, e você vai ser muito usado de uma forma poderosa. Ele viu Moisés, né, trabalhando com pessoas obstinadas. Gente, a pior coisa são pessoas obstinadas. Fala sério. É a mesma coisa que você tá falando com uma geladeira, né? Você abre ali aquele gelo que vem. As pessoas às vezes tem um pensamento, mas o Moisés trabalhava com essas pessoas, insistia com essas pessoas, orava por essas pessoas, clamava por essas pessoas. O Moisés muitas vezes falava assim: Senhor, risca meu nome do livro da vida. Eu fico imaginando Josué do lado, dizendo, esse líder aqui, não, mas se fosse eu já tinha puxado da espada, já tinha matado 1, 2, 3, 4, mas o Josué, ele escolheu a melhor parte, ele escolheu ouvir, ele escolheu, né, ter mais atenção, né, ele escolheu aprender, porque ele sabia que ele poderia fluir muito mais se ele aprendesse, né? Outras coisas, porque às vezes a pessoa acha que se tornar líder, né, não passa por luta, não passa por crises. Moisés passou por muitas lutas, querido, passou por muitas crises. Ele passou por grandes crises e pequenas crises, se é que a gente pode falar dessa forma. Mas o Moisés passou. E quem é que estava do lado de Moisés? Josué. Estava olhando, estava observando. Eu fico imaginando, né, humanamente dizendo, ele querendo agir com a sua carne. Mas ele olhava o posicionamento do seu líder. Ele olhava o posicionamento do Moisés. E ele não acreditava nisso. E isso dava para ele esse desejo, essa vontade, né? Quem é que não quer olhar? Eu estava esses dias aqui analisando alguém que me é uma referência. Gente, eu estava até falando para minha esposa. Eu falei, não tem jeito. A referência para mim hoje é o meu pai espiritual, né? O meu pai Géser espiritual, é uma grande referência para minha vida. Então, eu fiquei assim fascinado, né? Porque quando eu pergunto sobre caráter, sobre ouvir, sobre tanta coisa assim, eu falei assim, é o Géser. Então eu preciso me espelhar nele.
Aleluia. E aí eu aprendi que eu preciso me espelhar muito mais no meu pai. Eu até nós estamos nessa visão do MDA e tem uma outra pessoa também que me chama muita atenção, que é o apóstolo Joel, né? Que também é um grande exemplo para minha vida, que eu tenho aprendido muito. Eu chamo ele de meu aio, né? Porque eu tenho aprendido muito sobre essa visão do MDA e também essa visão pastoral que a gente está se movendo também, né? Então, veja, eu tenho aprendido muito, eu tenho certeza que você também vai ter o teu Moisés, que você vai aprender muito e você vai voar. Quando chegar no teu tempo, você vai voar em nome de Jesus. Então, o que eu preciso passar para você é que Josué, ele captou uma visão, né? Uma visão de interior do relacionamento que o seu líder, que era Moisés, tinha com Deus, né? Esse Moisés que Deus vai trazer para você aí, tá? Esse Moisés, ele tem esse relacionamento com o Senhor e Josué captou isso. Ele disse, cara, esse homem tem um relacionamento com um Deus que eu não estou vendo, não estou escutando, mas tudo que ele faz está acontecendo. Então isso criou nele um desejo de querer buscar esse Deus também, de ter essa aliança com esse Deus também. Você que está me assistindo, queira isso também, deseje isso também, porque vai acontecer isso na tua vida com toda certeza, ok? Então eu quero finalizar essa mensagem aqui dizendo o seguinte, né? Peça a Deus, né? Se você já sabe quem é o teu Moisés aí, né? Peça, amém. Se você não sabe quem é o teu Moisés, então peça a Deus para Deus mostrar o teu Moisés, porque antes de você se transformar em um Josué, você vai precisar de um Moisés, ok? Escreve isso aí, se você está aí comigo. Antes de você se transformar num Josué, você vai precisar de um Moisés, tá bom? É isso aí. Tô vendo aqui o pessoal curtindo aqui. Aleluia, bastante gente aqui. Aleluia. Então, é isso aí que eu tenho para passar para vocês nessa noite. Peça para Deus providenciar para você aí um Moisés, né? Você precisa de um Moisés para você ver a tua liderança, né? Você se levantando como líder, você precisa antes de tudo de um Moisés. Amém? É essa a palavra que eu quero deixar sobre a tua vida em nome de Jesus. Queridos, queria que você falasse aqui comigo, tá bom? Eu vou encerrar aqui. Deus abençoe aqui você que está pelo YouTube. Estou encerrando aqui essa mensagem. Quero te abençoar em nome de Jesus. Recebe essa palavra, que você seja usado de uma forma poderosa em nome de Jesus.